Art. 201. A Previdência Social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, à redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019. E cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada, redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998. E cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada, redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019. Segunda, proteção à maternidade, especialmente à gestante, redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998. Terceira, proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário, redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998. Quarta, salário família e auxílio reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda, redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998. V. Pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto no segundo. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998. Primeiro é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, ressalvados os casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidos em lei complementar. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998, vide Emenda Constitucional nº 20, de 1998. Primeiro é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, ressalvados os casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física e quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos definidos em lei complementar. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005, Regulamento, vigência. Primeiro é vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios, ressalvada, nos termos de lei complementar, a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos da regra geral para a concessão de aposentadoria exclusivamente em favor dos segurados, redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019. E, com deficiência, previamente submetidos à avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019. Segunda, cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019. Segundo, nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998. Terceiro, todos os salários de contribuição considerados para o cálculo de benefício serão devidamente atualizados, na forma da lei. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998. Quarto, é assegurado o reajustamento dos benefícios para preservares, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios definidos em lei. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998. Quinto, é vedada a filiação ao Regime Geral de Previdência Social, na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante de regime próprio de previdência. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998. Sexto, a gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o valor dos proventos do mês de dezembro de cada ano. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998.
Sétimo é assegurada a aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições. Redação dada pela Emenda Constitucional número 20, de 1998. E 35 anos de contribuição, se homem, e 30 anos de contribuição, se mulher, incluído dada pela Emenda Constitucional número 20, de 1998. E 65 anos de idade, se homem, e 62 anos de idade, se mulher, observado o tempo mínimo de contribuição. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Segunda, 65 anos de idade, se homem, e 60 anos de idade, se mulher, reduzido em 5 anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. Incluído dada pela Emenda Constitucional número 20, de 1998. Segunda, 60 anos de idade, se homem, e 55 anos de idade, se mulher, para os trabalhadores rurais e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Oitavos requisitos a que se refere o inciso I do parágrafo anterior serão reduzidos em 5 anos, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Redação dada pela Emenda Constitucional número 20, de 1998. Oitavo requisito de idade a que se refere o inciso I do sétimo será reduzido em 5 anos, para o professor que comprove tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Nono, para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição à administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei. Incluído dada pela Emenda Constitucional número 20, de 1998. Nono, para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o regime geral de previdência social e os regimes próprios de previdência social, e destes entre si, observada a compensação financeira, de acordo com os critérios estabelecidos em lei. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Nono A. O tempo de serviço militar exercido nas atividades de que tratam os arts. 42, 142 e 143 e o tempo de contribuição ao regime geral de previdência social ou a regime próprio de previdência social terão contagem recíproca para fins de inativação militar ou aposentadoria, e a compensação financeira será devida entre as receitas de contribuição referentes aos militares e as receitas de contribuição aos demais regimes. Incluído pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. 10. Lei disciplinará a cobertura do risco de acidente do trabalho, a ser atendida concorrentemente pelo regime geral de previdência social e pelo setor privado. Incluído dada pela Emenda Constitucional número 20, de 1998. 10. Lei complementar poderá disciplinar a cobertura de benefícios não programados, inclusive os decorrentes de acidente do trabalho, a ser atendida concorrentemente pelo regime geral de previdência social e pelo setor privado. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei. Incluído dada pela Emenda Constitucional número 20, de 1998. 12. Lei disporá sobre sistema especial de inclusão previdenciária para trabalhadores de baixa renda, garantindo-lhes acesso a benefícios de valor igual a um salário mínimo, exceto a aposentadoria por tempo de contribuição.
incluído pela Emenda Constitucional número 41, 19 de dezembro de 2003. 12. Lei disporá sobre Sistema Especial de Inclusão Previdenciária para atender a trabalhadores de baixa renda e aqueles sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencentes a famílias de baixa renda, garantindo-lhes acesso a benefícios de valor igual a um salário mínimo. Redação dada pela Emenda Constitucional número 47, de 2005. 12. Lei instituirá Sistema Especial de Inclusão Previdenciária, com alíquotas diferenciadas, para atender aos trabalhadores de baixa renda, inclusive os que se encontram em situação de informalidade, e aqueles sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencentes a famílias de baixa renda. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. 13. O Sistema Especial de Inclusão Previdenciária de que trata o 12 deste artigo terá alíquotas e carências inferiores às vigentes para os demais segurados do Regime Geral de Previdência Social, incluído pela Emenda Constitucional número 47, de 2005. 13. A aposentadoria concedida ao segurado de que trata o 12 terá valor de 1 salário mínimo. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. 14. É vedada a contagem de tempo de contribuição fictício para efeito de concessão dos benefícios previdenciários e de contagem recíproca, incluído pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. 15. Lei complementar estabelecerá vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários, incluído pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. 16. Os empregados dos consórcios públicos, das empresas públicas, das sociedades de economia mista e das suas subsidiárias serão aposentados compulsoriamente, observado o cumprimento do tempo mínimo de contribuição, ao atingir a idade máxima de que trata o inciso 2º do 1º do artigo 40, na forma estabelecida em lei, incluído pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Art. 202. É assegurada a aposentadoria, nos termos da lei, calculando-se o benefício sobre a média dos 36 últimos salários de contribuição, corrigidos monetariamente mês a mês, e comprovada a regularidade dos reajustes dos salários de contribuição de modo a preservar seus valores reais e obedecidas as seguintes condições. E, aos 65 anos de idade, para o homem, e aos 60, para a mulher, reduzido em 5 anos o limite de idade para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, neste incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. Segunda, após 35 anos de trabalho, ao homem, e, após 30, à mulher, ou em tempo inferior, se sujeitos a trabalho sob condições especiais, que prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidas em lei. Terceira, após 30 anos, ao professor, e, após 25, à professora, por efetivo exercício de função de magistério. Primeiro, é facultada aposentadoria proporcional, após 30 anos de trabalho, ao homem, e, após 25, à mulher. Segundo, para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos sistemas de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei. Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar. Redação dada pela Emenda Constitucional número 20, de 1998, vide Emenda Constitucional número 20, de 1998. 1 grau. A lei complementar de que trata este artigo assegurará ao participante de planos de benefícios de entidades de previdência privada o pleno acesso às informações relativas à gestão de seus respectivos planos. Redação dada pela Emenda Constitucional número 20, de 1998.
2 graus as contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração dos participantes, nos termos da lei. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998. Terceiro, é vedado o aporte de recursos a entidades de previdência privada pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e outras entidades públicas, salvo na qualidade de patrocinador, situação na qual, em hipótese alguma, sua contribuição normal poderá exceder a do segurado. Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998, vide Emenda Constitucional nº 20, de 1998. Quarto, lei complementar disciplinará a relação entre a União, Estados, Distrito Federal ou municípios, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente, enquanto patrocinadoras de entidades fechadas de previdência privada, e suas respectivas entidades fechadas de previdência privada. Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998. Quarto, lei complementar disciplinará a relação entre a União, Estados, Distrito Federal ou municípios, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente, enquanto patrocinadores de planos de benefícios previdenciários, e as entidades de previdência complementar. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019. Quinto, a lei complementar de que trata o parágrafo anterior aplicar-se-á, no que couber, às empresas privadas permissionárias ou concessionárias de prestação de serviços públicos, quando patrocinadoras de entidades fechadas de previdência privada. Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998. Quinto, a lei complementar de que trata o quarto aplicar-se-á, no que couber, às empresas privadas permissionárias ou concessionárias de prestação de serviços públicos, quando patrocinadoras de planos de benefícios em entidades de previdência complementar. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019. Sexto, a lei complementar a que se refere o 4 graus deste artigo estabelecerá os requisitos para a designação dos membros das diretorias das entidades fechadas de previdência privada e disciplinará a inserção dos participantes nos colegiados e instâncias de decisão em que seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação. Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998. Sexto, lei complementar estabelecerá os requisitos para a designação dos membros das diretorias das entidades fechadas de previdência complementar instituídas pelos patrocinadores de que trata o quarto, e disciplinará a inserção dos participantes nos colegiados e instâncias de decisão em que seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019. Seção 4ª. Da Assistência Social. Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social, e tem por objetivos: I. A proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. Segunda, o amparo às crianças e adolescentes carentes. Terceira, a promoção da integração ao mercado de trabalho. Quarta, a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. V. A garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. Sexta, a redução da vulnerabilidade socioeconômica de famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza. Incluído pela Emenda Constitucional nº 114, de 2021. Art. 204. As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do Orçamento da Seguridade Social, previstos no artigo 195, além de outras fontes,
e organizadas com base nas seguintes diretrizes. I. Descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos programas às esferas estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e de assistência social. Segunda, participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. Parágrafo único. É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a programa de apoio à inclusão e promoção social até 0,5% de sua receita tributária líquida, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de, incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19 de dezembro de 2003. E, despesas com pessoal e encargos sociais, incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19 de dezembro de 2003. Segunda, serviço da dívida, incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19 de dezembro de 2003. Terceira, qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiados, incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19 de dezembro de 2003. Capítulo 3º. Da Educação, da Cultura e do Desporto. Seção I. Da Educação. Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. I. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Segunda, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Terceira, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Quarta, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. V. Valorização dos profissionais do ensino, garantido, na forma da lei, plano de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, assegurado regime jurídico único para todas as instituições mantidas pela União. V. Valorização dos profissionais do ensino, garantidos, na forma da lei, planos de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. V. Valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas, redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006. Sexta, gestão democrática do ensino público, na forma da lei. Sétima, garantia de padrão de qualidade. Oitava, piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal. Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006. Nona, garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020. Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006. Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Primeiro é facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros, na forma da lei. Incluído pela Emenda Constitucional nº 11, de 1996.
Segundo o disposto neste artigo, aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica, incluído pela Emenda Constitucional nº 11, de 1996. Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996. Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009, vide Emenda Constitucional nº 59, de 2009. Segunda, progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. Segunda, progressiva universalização do ensino médio gratuito, redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996. Terceira, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Quarta, atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 6 anos de idade. Quarta, educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 anos de idade, redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006. V. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Sexta, oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando. Sétima, atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Sétima, atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009. Primeiro, o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Segundo, o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público, ou sua oferta irregular, importa a responsabilidade da autoridade competente. Terceiro, compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola. Art. 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições. Cumprimento das normas gerais da educação nacional. Segunda, autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais. Primeiro, o ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Segundo, o ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. Primeiro, a União organizará e financiará o Sistema Federal de Ensino e o dos territórios, e prestará assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória. Primeiro, a União organizará o Sistema Federal de Ensino e o dos territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, redação dada pela Emenda Constitucional nº 14,
de 1996. Segundo, os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e pré-escolar. Segundo, os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Redação dada pela Emenda Constitucional número 14, de 1996. Terceiro, os estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. Incluído pela Emenda Constitucional número 14, de 1996. Quarto, na organização de seus sistemas de ensino, os estados e os municípios definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório. Incluído pela Emenda Constitucional número 14, de 1996. Quarto, na organização de seus sistemas de ensino, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório. Redação dada pela Emenda Constitucional número 59, de 2009. Quarto, na organização de seus sistemas de ensino, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios definirão formas de colaboração, de forma a assegurar a universalização, a qualidade e a equidade do ensino obrigatório. Redação dada pela Emenda Constitucional número 108, de 2020. Quinto, a educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular. Incluído pela Emenda Constitucional número 53, de 2006. Sexto, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios exercerão ação redistributiva em relação às suas escolas. Incluído pela Emenda Constitucional número 108, de 2020. Sétimo, o padrão mínimo de qualidade de que trata o primeiro deste artigo considerará as condições adequadas de oferta e terá como referência o custo aluno-qualidade, CAQ, pactuados em regime de colaboração na forma disposta em lei complementar, conforme o parágrafo único do artigo 23 desta Constituição. Incluído pela Emenda Constitucional número 108, de 2020.